Se você tiver algum objetivo relacionado com o título, a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo é fechar esse vídeo. Mas não só esse vídeo, todos os vídeos. Deixa eu te explicar melhor. Quanto mais tempo você passa fazendo coisas fáceis, mais acostumado com coisas fáceis o seu cérebro fica. O que inevitavelmente gera um atrito na hora em que você precisa se esforçar um pouco mais, seja no trabalho, nos estudos ou então em seus projetos pessoais. Esse atrito é o principal motivo do porquê você procrastina e ele tem uma relação muito forte com o seu cérebro. Ou melhor dizendo, com o condicionamento do seu cérebro. Nós humanos, assim como cachorros e certos pássaros, temos a habilidade de aprender truques e basicamente tudo aquilo que se possa imaginar. A diferença entre a gente e o restante do mundo animal está justamente na facilidade que temos de condicionar o cérebro a muitas outras atividades, como usar ferramentas e criar novas tecnologias, só para dar um exemplo. Isso é o que nos levou até aqui, que nos trouxe até aqui. Mas também é a grande causa do porquê você acaba procrastinando. E as pessoas que não entenderem como esse mecanismo inato do ser humano funciona, serão reféns dele para a vida toda. Continuaremos a ver esse processo no decorrer de toda a história, talvez com uma frequência ainda maior e mais prejudicial que nos dias atuais, já que a epidemia de procrastinação está apenas começando. O que te leva a procrastinar? O que tem nessa caixinha que chamamos de cérebro que faz alguém fugir daquilo que sabe que é bom? E por que é tão difícil ter que sair da internet, do Instagram, do YouTube para realizar uma tarefa do mundo real? Como se exercitar e estudar, que é fundamental. Eu acredito não ter uma maneira mais simples de te explicar do que essa que eu vou dar agora. Então vamos lá falar sobre isso. Por exemplo, drogas, a cocaína ou o pó mágico do mundo das celebridades, o que você preferir. Eu não sei se você entende o que acontece na primeira vez que alguém inala cocaína, mas eu posso te explicar. A pessoa sente um prazer enorme por causa da liberação superdosada de dopamina no cérebro. É como se o seu cérebro tivesse uma represa ali, contendo a maior parte da água do mar, liberando aos pouquinhos, de acordo com as suas necessidades. Quando de repente aviões militares atiram mísseis na represa, fazendo um rombo enorme em sua estrutura, o que você acha que vai acontecer com a água que estava lá sendo contida? Ela vai ser liberada com muita força. O uso da cocaína seria esse ataque aéreo contra o seu cérebro, que desnivela sua calibração hormonal. Em outras palavras, você recebe uma enxurrada de dopamina, o hormônio do prazer, depois de usar uma droga como essa. O problema é que depois de usar pela primeira vez, depois que a sua dopamina vai para as alturas, você precisa de cada vez mais dopamina para sentir o mesmo efeito, pois seu cérebro vai se acostumando com quantidades cada vez maiores de dopamina no corpo. E quanto mais ele se acostuma, menos efeito faz. É por isso que tanta gente morre de overdose, pois nenhuma experiência chega aos pés da primeira. Então a pessoa acaba perseguindo esse pico de prazer com cada vez mais drogas, até que uma hora o corpo não aguenta mais. Agora talvez você esteja se perguntando, Everton, o que essas drogas têm a ver com procrastinação? A resposta é tudo, porém em menor escala. Adivinha quais são as áreas do seu cérebro mais estimuladas quando você resolve assistir um vídeo de entretenimento no YouTube, por exemplo? São as mesmas áreas que a cocaína ativa. Quando você condiciona o seu cérebro a ver pornografia, por exemplo, o mesmo processo vai ocorrer. É como se você tivesse uma pedrinha de crack portátil infinita, pronta para uso sempre que você quiser. Claro que as consequências são outras. Se uma pessoa está viciada em crack, é capaz dela tentar vender até a mãe para poder sustentar os seus vícios. Agora, uma pessoa viciada em pornografia terá outros tipos de consequência, como por exemplo, a dificuldade de se concentrar e também de sentir prazer com facilidade. O motivo pelo qual eu te falei para fechar esse vídeo é provavelmente a melhor opção para quem sofre com a procrastinação, pois as chances são de que você recentemente possa estar criando caminhos nervosos que facilitam a desconcentração, o branco e a falta de foco, principalmente através das redes sociais. Hoje em dia, recompensa fácil é o que não falta. Pega a indústria de videogames como exemplo, que já é maior que a da música e a dos filmes juntas. Tudo ali foi feito e desenhado para te dar uma recompensa fácil e te manter vidrado na telinha. E, infelizmente, os efeitos do uso prolongado desse tipo de tecnologia moldam o seu cérebro para ter mais dificuldades em viver a vida. Mas você sabe por que esses jogos fazem tanto sucesso?
mesmo sendo tão prejudiciais, caso consumidos de forma irresponsável? Pois todos eles têm um objetivo claro, uma maneira de medir o seu progresso. Nós, humanos, precisamos necessariamente sentir uma melhora ao longo do tempo. Caso contrário, fica difícil de se manter motivado, principalmente se você já tem comida e abrigo mais ou menos garantidos. Os videogames fazem isso de uma forma assim genial, fazendo com que você passe por toda uma curva de aprendizado, sentindo progresso toda vez que você joga. Mas e se você pudesse colher os benefícios de um videogame para a vida real? Tendo em mente que isso poderia te trazer algumas das maiores vantagens possíveis, como por exemplo, consistência e foco. Bom, se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal e dê um gostei, porque em algum momento eu vou te ensinar como é possível se manter motivado no trabalho e nos estudos, usando as táticas que os próprios videogames usam para manter milhões de milhões viciados. Esse será um vídeo muito poderoso e você poderia se inscrever para não perder o próximo, quando realmente a gente posta na próxima semana, sempre lá pelas 19 horas na quinta-feira. Mas enfim, você percebeu que mídias sociais, drogas, pornografia e até mesmo videogames interferem com o cérebro de uma maneira parecida? Mais ou menos intensa? Todos eles mexem com o nosso sistema de recompensa cerebral, mas infelizmente, quanto mais recompensa a gente recebe, menos ela vale. Ocorre um processo parecido com a inflação, pois você recebe o mesmo dinheiro de antes, mas ele não compra tudo que comprava antes. No caso do cérebro, a dopamina que você recebia antes não dá tanto prazer quanto dava antes. E se você continuar nesse caminho, você terá que consumir cada vez mais e mais e mais dopamina. E não é uma maneira muito sustentável de viver. Mas e se fosse possível resetar o nível de dopamina que você precisa para sentir prazer? Em outras palavras, como você poderia sentir prazer com coisas simples de novo? Coisas que fazem bem para você, como seus estudos ou projetos pessoais. Não seria melhor se você pudesse sentir prazer enquanto constrói os sonhos, ao invés de só sentir prazer quando fica no sofá fazendo as rolagens no Instagram automaticamente, como se você fosse um zumbi? Como se faz isso? Bom, recentemente uma solução para esse problema veio ganhando muita força. Se chama jejum dopaminérgico, ou seja, formas mais ou menos extremas de limitar a sua produção de dopamina. Quanto menos dopamina você gera, menos dopamina você precisa para sentir prazer. E é bem fácil sentir prazer com coisas pequenas, se a sua dopamina também for pequena. O jejum dopaminérgico serve para transformar as coisas mais difíceis e entediantes, como ler, por exemplo, em áreas fáceis e recompensantes. Você pode ficar um dia inteiro longe do celular, computador, eletrônicos, tudo que gera dopamina, será um dia muito entediante. Mas isso vai diminuir o quanto de dopamina você vai precisar para sentir prazer com qualquer coisa. E isso vai facilitar na hora de correr atrás dos seus objetivos. Existem 1001 maneiras de fazer essa restrição. Procure uma que funcione para você. Seja ela entregar seu celular para alguém mais próximo por um período, ou então em certos horários. O problema nunca é a falta da motivação, pois motivação você sempre tem. A motivação não está pendendo para o lado que você gostaria, o lado do trabalho, dos estudos, dos projetos, mas está pendendo para o lado do celular e por aí vai. O que falta não é motivação, mas sim direcionamento. E sem dúvida nenhuma, uma das melhores maneiras de mudar esse direcionamento é o jejum dopaminérgico. Existem muitas outras dicas que eu posso te dar sobre esse tema, pois é algo que eu estudei bastante. Afinal de contas, já tive algumas questões que envolvem isso, principalmente na hora de tentar me conhecer melhor e me entender com os meus medos, pois a procrastinação não deixa de ser uma fuga e talvez não seja só uma questão de dopamina. Muitas vezes é algo mais profundo do que isso. E se você quiser entender melhor por que e do que você está fugindo, uma hora você vai ter que se olhar e se encarar. E se você não quiser encarar esses monstros sozinho, você pode preencher o formulário aqui embaixo, na descrição do vídeo. Assim nós dois podemos avaliar juntos se o meu serviço terapêutico será ou não uma opção interessante para você. Não se esquece de se inscrever no canal, para não perder o vídeo sobre videogames, que vai te ensinar a se viciar na própria vida, fazendo você se sentir melhor acerca das suas conquistas, por menores que elas sejam. Então por hoje é isso. Um grande abraço e até semana que vem.